Chega mais, galerinha. A imprensa paulista aí largou o aço nessa atuação péssima aí contra o Vitória. Então já fica comigo até o final do vídeo. Tá muito top. Já deixa seu like, já deixa sua inscrição que é muito top. E bora pro vídeo aí, galera. Calçade, boa noite para você, pós-Felipe Luiz. Vamos lá, muita gente reclamando da atuação do Flamengo. O Flamengo ainda não estreou este ano, por quê, hein? Tudo bem? Bom, olá, boa noite. Os principais times do futebol brasileiro, aqueles que a gente espera mais, que a gente olha antes do início da temporada e fala, esses daqui podem ter sucesso. É óbvio olhar para Palmeiras, Flamengo e também não é nada estranho entender que o Cruzeiro pode estar entre esses clubes. Os favoritos. Só que eles não estão legais. O Flamengo não está legal. Palmeiras, ainda apesar de ter vencido o Clássico, não está jogando o futebol que o torcedor do Palmeiras espera pelo elenco que tem. E os três, pela grana que colocam e promovem contratações incríveis. A gente fala de Gerson, de Paquetá, agora de John Arias pelo Palmeiras. Eles ainda não estão bem. Eu acredito que eles vão sim engrenar e vão jogar bem. Então não tenho dúvida em relação a isso. Aí o problema do torcedor é que o mundo cai e é quando? Quando é imediatamente. Agora, no caso do Flamengo, se o Flamengo tem um elenco tão absurdo... Que nenhum dos outros dois citados tem. Absurdo, ninguém tem. Ninguém tem. O elenco do Flamengo é absurdo. O técnico queria acessar aqui as trocas que foram efetuadas a partir do segundo tempo. Olha os caras que entraram no Flamengo. Carrascal, Plata, Nicolas de la Cruz, Samuel Lino e Bruno Henrique. Outro mundo. O mundo queria esses caras. O mundo queria esses caras. Mas são caras que não estão bem individualmente também, né? Não, mas quem tá bem individualmente? Quem tá jogando não tá e quem tá no Cebolinha. banco também não tá. Talvez o Cebolinha esteja um pouquinho acima deles. A defesa não tá bem, o conjunto do Flamengo. E o Felipe Luiz tem um desafio que foi citado, que é o Paquetá. O Paquetá, o que o Felipe Luiz falou é perfeito, ele é o treinador e é isso que acontece. O Paquetá, com a bola, vem jogar como meia. Ele joga pelo lado direito, a Arrascaeta pelo lado esquerdo. O Flamengo tem dois meias e hoje um ponta, que é um agudo, quem é? Cebolinha. E o lado direito? O lado direito, com esse movimento do Paquetá, o lateral tem que passar. O lateral tem que passar, o Pulgar fica, dá proteção com os dois zagueiros. O Alexandro pode fazer isso pelo lado esquerdo, sendo o quarto jogador. Então, Então, galera, é nessa questão aí que eu acho que o Felipe Luiz vai ter que dar uma acertada. O jogo que o Paquetá jogou mais foi contra o Sampaio Corrêa, que foi no meio de campo ali, mais solto ali. E é a posição que o Arrascaeta joga. Então ele vai ter que achar uma solução aí para os dois jogar. Eu acho que o Paquetá caindo para a ponta, o cara não tá rendendo nada. Então, galera, deixa sua opinião aí, deixa seu comentário. O que é que você acha também? Porque a contratação mais cara do Flamengo até agora não mostrou nada. Então, assim, isso vai muito técnico também. E aí você libera o lateral direito para alcançar o fundo da profundidade. Aí, cara, não acontece, né? Não acontece. Hoje isso realmente não aconteceu com o Flamengo. O lado direito com o Emerson Royal, ele tem um limite. O fundo do campo, o Flamengo não tem profundidade por ali. Então o controle do Vitória, nesse sentido, passa a ser do meio para o lado do esquerdo. Alexandro aí bem destrambelhado hoje, sem necessidade. Sem Então, necessidade. É um Flamengo que não está legal, não está tecnicamente, não. Taticamente, não. Fisicamente. Não deve estar. Acordar para a temporada, o Flamengo já acordou? Não. Então é preocupante. Mas eu acredito que vai ter conserto. Só que é o seguinte, é um ano, cara, que já começou, o estadual está aí já para decidir. Já perdeu um título. Já perdeu um e tem outro para decidir. E o Brasileirão está rolando. E Lanús e Flamengo ganham uma outra dimensão com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a questão é que, como o início de temporada é abrupto por causa do brasileiro, é tudo para ontem. E o Flamengo já estreou na temporada, mal. O Flamengo que a gente espera ainda não vimos. Num jogo ele ganhou um jogo do Vasco. A gente até falou, nossa, o Flamengo começou bem, né, e tal, contra o Vasco depois. Muito bem. Não fez nenhum jogo bom. Agora,
Eu concordo com o Calçade. Quando a gente vê alguns movimentos defensivos, eles são falhos. E essa era a grande força do Flamengo ano passado. A saída de bola do Flamengo, que era muito bem executada, está muito ruim. Tanto que o Vitória, principalmente depois de tomar o gol, adianta a marcação, como fez contra o Palmeiras. Só que dessa vez o Flamengo sofreu. O Palmeiras, por causa disso, aplicou uma goleada. E a gente falava, não pode adiantar a marcação contra times desse nível. E você olha tecnicamente o Flamengo, ele tem atacantes melhores que os do Palmeiras. E só quero fazer um parênteses, porque eu tô vendo muita gente falar, o Paquetá não tá jogando como ponta. O Paquetá faz a função que fazia o Gerson. O Felipe falou. Então, é um meia jogando, então tem um atacante pela esquerda, o Cebolinha, que também constrói, o Paquetá pela direita como um meia que tem que associar com a Arrascaeta, que tem que aproximar do centroavante, ele deixa espaço, como ele vem por dentro, exatamente para o lateral direito passar, o Royal como se fosse um atacante. Royal, aliás, de todas as contratações do Flamengo, eu já falava disso, inclusive, quando foi contratado, é para mim a mais questionável até agora. Hoje ele foi ok. Ok no limite, tá? Não foi bem, não foi um desastre. E por conta disso tudo, como o time começa a errar, porque para mim o principal problema é técnico, mas obviamente está tudo misturado. A parte tática, a física não deve estar ideal. Como o time começa a errar muito, ele começa a ficar inseguro. Eu acho que os jogadores não estão acostumados a errarem tanto, eles vão se irritando e vão perdendo a mão do jogo. O goleiro do Vitória não fez nenhuma defesa, o Vitória teve mais chances claras, o Vitória jogou melhor que o Flamengo. O primeiro escanteio do Flamengo foi coisa de 38 do segundo tempo. O Vitória, só para... Nos gols esperados, só para referendar, que mostra a produção ofensiva das equipes, o do Vitória é maior que o do Flamengo. 7 escanteios a 2 pro Vitória, tá? E é óbvio que nesse momento, quando você tá mal e você vai disputar o título, como eu acho pelo menos, que o Flamengo vai disputar o título, o importante é ganhar. Mas não dá para jogar assim por muito mais tempo. De alguma forma, por mais que isso seja cruel, o Flamengo vai ter que achar um jogo mais competitivo, não o seu melhor jogo, porém mais competitivo que esse, rapidamente. Pelo menos pra mim, olha, que eu me lembre, tá? Essa eu acho que foi uma das piores atuações do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Achei que o Flamengo jogou muito mal hoje, mas conseguiu. Ainda assim, o time do Flamengo ele é tão bom e ele tem tantos talentos que podem resolver o jogo a qualquer momento, que mesmo jogando mal, ele é capaz de fazer uma vitória fora de casa como hoje, num ambiente super, né, criado a favor do Vitória. Tudo bem, Beli? Boa noite. Tudo bem, Diniz. Boa noite pra você, pro Abel, pra galera de casa que tá acompanhando a gente. É por aí. Um time tão qualificado assim, mesmo quando joga mal, ele tem de onde extrair boas ações dentro de um jogo. O Vitória fez um bom jogo. Eu concordo com o Marinho, ele falou sobre a partida contra o Palmeiras. O Vitória foi muito mal. Há um crescimento evidente do jogo contra o Palmeiras para esse jogo contra o Flamengo. O Vitória conseguiu, em alguns momentos, inclusive da primeira etapa, ter mais posse de bola que o Flamengo, o que era praticamente inimaginável, por mais que a posse de bola tenha se mantido equilibrada durante boa parte do jogo. Mas, para além de manter a posse de bola, o Vitória conseguiu incomodar o Flamengo. Conseguiu colocar o Flamengo em alguns momentos nas cordas, o que era, na minha opinião, pelo menos antes do jogo, completamente inesperado. Foi um Flamengo que suou muito para conseguir vencer o Vitória. É bem verdade que faz o segundo gol num momento onde o Vitória é melhor e ainda contou com o seu goleiro, uma grande estrela da companhia, pegando o pênalti que poderia ter sido o gol de empate aí dos donos da casa. É isso, do lado do Vitória, né, Abel? Fica a lamentação. Primeiro, uma tabela complicadíssima do Vitória nesse início de temporada, né? Pegar nas 3 primeiras rodadas já Palmeiras e Flamengo, campeão e vice do ano passado, né? Não é fácil. E acho que essa derrota, né, quando a gente faz aquelas projeções de tabela, já estava até mais ou menos na conta. Mas dentro do que foi o jogo, as circunstâncias criadas pelo Vitória nesse jogo no Barradão, acho que o torcedor sai frustrado, porque dava para ter conseguido um resultado melhor pelo que o Vitória apresentou. Não, Abel? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Felipe, Beli, boa noite a todos que nos acompanham. Até estava prestando atenção nas imagens dos jogadores do Vitória assim que terminou o jogo, extenuados, né? Deitados, alguns deitados ali no campo, de tanto que eles correram, se entregaram e mereciam, sim, na minha opinião, o Vitória, ele merecia um resultado melhor, pelo menos um empate. Mas também não vou tirar o merecimento do resultado pro... A gente já tá vendo os melhores momentos aí. Deixa eu colocar aqui no papo Ana Thaís Matos e Paulo Nunes, o Perigoso. Eles participaram da transmissão dessa vitória do Flamengo lá no Barradão, em Salvador. Aliás, convido vocês aí de casa a participarem com a gente. Hashtag troca de passes, tá bom? Mandem as suas mensagens, o que é que vocês acharam do jogo dessa noite lá em Salvador, tá? Hashtag troca de passes. Vamos trocando passes aqui ao longo do programa, como vou fazer agora aqui com
com a Ana Thaís e com o Paulo Nunes. Não foi, como vocês já também disseram ao longo de toda a transmissão, uma das atuações mais inspiradas do Flamengo, pelo contrário, mas especialmente nesse começo de temporada, o Flamengo foi um dos times que terminaram a temporada passada mais tarde, voltaram depois das férias. É claro que pedir paciência para o torcedor não é fácil, né? E nem sou eu quem vou ser sommelier de torcida, dizer o que o torcedor tem ou não que fazer. Mas eu acho que o papo do Felipe também vai um pouco nessa direção, né? Porque se a gente pegar o Flamengo do ano passado e o Flamengo desse início de temporada, há coisas muito contrastantes, né? Por exemplo, o setor defensivo. O Flamengo, desde a estreia dos titulares, né, ou do elenco principal, no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, venceu por 1-0. De lá para cá foram 6 jogos e o Flamengo tomou 9 gols. Para uma defesa tão boa e tão qualificada como é a do Flamengo, é algo anormal. Dá para colocar apenas na conta de repente, da deficiência no preparo físico dos jogadores, que ainda não atingiram o seu ponto ideal, ou início de temporada. A que você atribui esse fator defensivo? Ana, boa noite, bem-vindo ao Troca. Tudo bem, Diniz? Tudo ótimo. Beli, Abel, muito feliz em encontrá-lo aqui agora na bancada, né? Tô aqui com 2 colegas da época de reportagem, agora aqui na bancada. 2 colegas tempos. Muito respeitosos e carinhosos, assim, sou muito fã de vocês, Abel. É isso, nós que somos fãs. Prazer é meu, obrigado. Diniz, agora sim, vamos lá. Acho que muitas coisas, fazendo uma cronologia do que aconteceu no jogo, né? A entrevista do Jair Ventura no pré-jogo, quando o Vitória chega, ele fala assim, a gente vai atacar o Flamengo, vai jogar com um zagueiro só e o Kaiser vai ser o titular.